A gente tem que olhar também uma outra questão fundamental que eu acho que está acontecendo, pelo menos nas cidades grandes. Eu não posso falar em cidades do interior, menores, né? Porque o papel da avó está mudando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E eu acho isso de uma... É perder, né? Porque aquela avó que eu tive, que é essa que nós estamos falando aqui, tá acabando aqui no Rio de Janeiro. Porque, na verdade, a avó está virando educadora, porque os pais vão trabalhar e deixa para a avó cuidar durante o dia, então ela acaba sendo uma educadora, vira mãe, né? Vira a mãe duas vezes, mas como mãe, a função materna e não a função de uma avó. Né? E isso eu acho que é para a criança, por exemplo, para mim, né, eu acho que essa criança não vai levar esse sentimento igual. Pode até amar muito essa avó, pode tudo, mas não é esse sentimento da vovó, né, que a gente traz dentro da gente, do passado, aquela vovó, aquela entre aspas, velhinha, gostosa. Aquela que põe no colo, aquela que põe no colo, isso, que dá balinha. Mas hoje a avó não tem... Não, primeiro, já não é mais a avó de antigamente, não, né? Não é. Embora as minhas avós não eram mulheres de cabalinha, nada disso, elas eram avós, elas para mim sempre eram velhas, né? Velhinhas, como eu sou para os meus netos. É lógico que meus netos vão me ter uma velhinha. Não é? Então, esse sentimento sempre vai ser. Da velhinha talvez mais para o interior, enfim, ainda tem essa avó. Mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos na zona sul do Rio de Janeiro, o que você encontra é pai e mãe indo trabalhar, tendo que deixar para a avó tomar conta. Aí o papel da avó muda, porque ela vai ter que dizer para a criança, não faça, não pode. Você está na hora. Mas eu vejo muito também, Beatriz, as famílias com os avós morando junto com os filhos, também, né? Filhos e netos. Então, essa avó que ainda mora junto, eu acho que ainda consegue fazer um pouquinho de papel de avó. Porque ela termina estando junto, então, quando chega, a responsabilidade é deles, mas ela já fez. Porque também quem é criado por vó, embora a avó eduque, ela tem uma outra forma de educar, porque ela já foi mãe. Entendeu? Sim, então, o educar dela é diferente. Não é tão preciso. Rígida, né? Não é tão preciso quanto o olhar de mãe que tem, que se exige. Essa avó já criou, então ela tem um outro olhar. Mas o que eu vejo hoje muito são avós muito novas. Por exemplo, avós de 40 anos, avós de 39, avós de 42. Por exemplo, que na classe mais pobre você encontra muito mais avós novos. Por exemplo, a menina que faz faxina, ela tem 42 anos e já tem quase 5 netos. Tem um neto de 10 anos. Sim. Olha, ainda mais saber que ela ainda é jovem com o peso já da avó. Eu acho que não é tão legal assim, não é? Ou, não sei se ela tem que ficar com toda a carga da casa dela, que você está trazendo, dos filhos, as classes, ou ainda sustentar os netos. Você vê meninas novas, até por falta de orientação, começando a ter filhos. Pois é, novas, 16 anos. Mas aí é por falta de orientação, etc. E aí realmente. Mas é bem comum também. É bem comum. Na zona rural também deve ser diferente. Bem diferente. Por exemplo, a minha cunhada já vai ser bisavó. Sabe? É assim que acontece. E aí eu pergunto, será que o sentimento dessa avó é o mesmo? Ou a gente está falando de um sentimento de avó, né? Cada um tem sua avó dentro de si, né? Por isso que a avó é um sentimento. Tenho duas. A avó é um sentimento, porque cada um vai levar a avó que tem de acordo com a sua vivência, sua experiência na vida dentro de si. É verdade. Só posso dizer que ter tido avós foi uma grande alegria na minha vida. Eu gostaria de passar essa mensagem. Eu diria a você... Para dizer o quanto é importante uma avó na vida dos netos. Eu diria o quanto é importante um vínculo amoroso na vida de uma criança. E a avó faz essa função. Uma boa avó, numa boa relação com o neto, ela estabelece um vínculo amoroso
que dá sustentação para o resto da vida. Como eu agora, com 66 anos, lembro da voz do meu avô aos 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Quer dizer, isso é uma coisa, assim, fantástica. Eu só não conheci meu avô paterno, mas eu conheci minhas duas avós maternas e paternas e meu avô materno. Os três foram fantásticos na minha vida. E eu trago eles dentro de mim sempre. Então, é escultura. Isso vai além de qualquer coisa, porque o olhar é que você não sabe do teu olhar em relação à tua avó, mas a tua avó sabia, o teu avô também. Então, mas como eu tenho o olhar deles de um amor inacreditável. Você não fez nada até então, entende? Você não fez nada. E ele te olha já com aquele olhar cheio de amor. Gente, essa coisa de família, né? Que o povo, que a gente da nossa geração guardou muito. Eu acho que essa família mais incorporada. Eu também, coincidentemente, igual a Beatriz, eu conheci minhas duas vós maternas e meu avô paterno eu não conheci, eu conheci só o meu avô materno, que por sinal era um índio, né? Minha avó era uma portuguesinha, de olhinhos azuis, e era casada com um filho de índios, Bororo, lá de Mato Grosso. E muito interessante essa mistura. E eu não posso esquecer nunca desse choque cultural que foi muito grande para os dois, e que eles conversavam isso. Existiam coisas muito engraçadas, por exemplo, a minha avó falou, ele só gostava da viola. Um dia eu peguei a viola e bati na cabeça dele, quebrou uma viola na cabeça do meu avô. Isso ela contava rindo, e ele ela é uma também. Portuguesa com muita personalidade. E assim, muito, muito engraçado tudo isso. Isso fica na memória da gente. Isso é bonito, né? E você não tem mais isso. Isso hoje em dia eu vejo que está bem distante. São poucos ainda que conseguem, são poucos. Ora porque os filhos estão tendo filhos muito tarde, ora porque as avós já não são tão avós, estão tendo netos muito cedo. Então a coisa chega num ponto que esse conteúdo, esse amparo familiar que era muito comum antigamente, né? Porque antigamente era um amparo familiar. Os avós, os tios, era uma comunidade que vivia juntas, né? Que você tinha essa troca, você ia na casa do tio que morava perto, da tia, da avó, que todo mundo morava perto. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas são muito distantes uma das outras.